Baião Binário, programa de várzea com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Oi, Fábio, bom dia! Já começou quebrando coisas, é isso? Estou redecorando, na verdade eu diria que estou redecorando o WeWork, ao meu modo. Estou colonizando aqui, porque assim, peguei para colonizar o sexto andar, que não tem ninguém aqui, então sou o primeiro habitante, ou seja, vou espalhar meus genes aqui no sexto andar, e o sexto andar vai ser a Fabiolândia, a partir de agora. A Fabolândia. As pessoas têm escolhido lugares um pouco mais arriscados, Fábio, para fazer as suas colônias. Então, acho que tá tudo bem você pegar um andar só. Um andar só, todo meu. Aliás, as pessoas estão voltando. E hoje, na verdade, é um episódio que a gente vai falar sobre retornos. Ou, pelo menos, a hipótese do retorno. Mas eu queria começar... Boa. Cá, trouxe a reportagem da Mashable aqui, um relógio em braille. Que legal! Ó, dá uma olhadinha como ele funciona. Ai, que amor. Bom, aí eu pensei, tá, vou levar uma reportagem sobre um relógio em braille para o Baião, mas o pessoal vai falar, Fábio, mas um relógio não muda a vida de ninguém. E aí, Caio, eu gostaria que você discutisse o possível adjacente dessa iniciativa, porque sim, é só um relógio, mas como a gente viu por trás ali, tinha uma lógica de programação, tinha algumas placas, enfim. O que você vê de possibilidades que se abrem com esse recurso, cara? Sobretudo com essa conjunção com o digital, com as conexões Bluetooth, Wi-Fi, de você poder ter esse mecanismo de braille. Eu acho que sob uma perspectiva, enfim, eu não sabia que existia isso, mas na minha cabeça abre uma perspectiva legal, né? Super. Não, porque você para pensar, hoje é muito caro, né, imprimir em braille, fora que é pouco portátil. Né? Quando a gente foi dar aula, a gente cotou, né, imprimir a apostila inteira em braille. Caríssimo. E a pessoa tem que ficar andando com tudo aquilo, né? A possibilidade de você ter um tablet em braille, que você pode passar as páginas, é surreal, assim, você conseguir fazer isso de forma automática. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, se um dia a gente conseguir fazer um Kindle em braille, grande parte dos problemas, né, de impressão, de estudo da pessoa com deficiência visual cai por terra. Abre um super possível adjacente. Cá, fala um pouquinho sobre o design universal de aprendizagem que você conduziu na Mastertech, um projeto que não está totalmente vinculado a isso, porque é dentro de sala de aula, mas o ideal seria que a gente pudesse criar soluções que envolvessem isso inclusivamente, né? E nada melhor do que próprios cegos programarem, fazerem as coisas, enfim, me dá um pouco do panorama do que você conduziu, dos seus estudos, do site que você montou. Não, a gente, né? Plural, terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, tá, linda? Ainda bem que ela é de exato. Graças a Deus. Design universal é um termo que há muito tempo vem sendo falado, né? Que é algo que consegue abarcar todas as barreiras físicas ou cognitivas das pessoas. Mas quando você aterriza isso em aprendizagem, mais especificamente de programação, não tinha quase nada publicado assim em nível mundial. E percebendo que isso potencialmente, né, traria novas perspectivas e aprendizados sobre como ensinar programação, independente de para quem fosse, né, a gente fez um projeto na Secretaria da Pessoa com Deficiência em Barueri, para suportar e fazer os primeiros estudos, né, sobre isso. A gente aprendeu um monte de coisa, né? Foi um estudo exploratório, então um rigor acadêmico, no entanto, em grande parte, com foco em divulgação científica, tanto que se você digitar aprendizagem de programação.somas.org.br, você chega no site
detalhado, Marco, eu podia pôr aqui, ó. Enfim, a gente publicou tudo num cunho bastante de divulgação científica para que o maior número de pessoas pudesse descobrir, estudar, né, reconhecer isso. Mas o único parêntese que eu queria fazer antes da gente avançar é que design universal pressupõe que você consiga melhorar a sua pedagogia, ponto. Né? No caso de design universal de aprendizagem. O Brasil, do ponto de vista de legislação, há muitos anos, né, já universalizou, ou seja, todo mundo vai para a mesma escola pública e essa escola pública tem que estar capacitada para receber essas pessoas com barreira, a lidar com essas barreiras físicas e cognitivas. A dificuldade é que a gente sabe que na prática isso não acontece. E 2, a gente, em geral, especializa, né? Então, a gente acha que aquela barreira é só de alguém que tem aquelas deficiências. Quando, na verdade, isso não é muito correto, né? Quando a gente reconhece um jeito melhor de ensinar programação, independente da barreira, aquilo é bom para todo mundo. Daí o universal, sabe? Eu lembro que quando essa ficha caiu para mim, que não era sobre a gente aprender a dar aula, né, para pessoas atípicas, e sim sobre a gente ressignificar e descobrir como é que a gente sobrepõe barreiras que podem estar em pessoas típicas ou não, né? Porque esse é uma questão bastante pessoal, né? Quais são as suas barreiras? Então, para mim, foi uma grande mudança de mentalidade. Boa, e eu botei uma bala na boca, não consigo falar direito agora. Daqui a pouco eu engolo. Mas vamos lá. 4,1 milhões de visualizações, bastante coisa, né? Fiquei reparando nisso agora. Mas uma coisa que eu percebo, assim, a gente vai discutir algumas coisas de educação na sequência. Pessoas com deficiência não estão sendo abordadas nas discussões, né, sobre educação. Nem na transição para o remoto, nem na volta para o ensino presencial, nessa volta escalonada, enfim. É uma coisa que me chama atenção. Eu não sei se você leu alguma coisa sobre isso. Eu percebi, assim, eu convivo com uma galerinha, né? E a dificuldade é que o aluno com TDAH, o aluno com autismo, o aluno deficiência, barreiras físicas estão um pouco mais, né, contempladas no remoto, né? Porque o pai, a mãe, a turma já aprendeu a lidar, mas barreiras cognitivas estão muito difíceis, tá? Porque uma pessoa que já tem déficit de atenção, conseguir chegar na frente de um computador e prestar atenção numa aula de 1 hora, não tá rolando. Bom, engoli a bala, vamos pro segundo ponto, cara. Vai. Minha mãe falava que não podia engolir chiclete porque colava as tripas, então... Ixi! Minha mãe com a sua pedagogia waldorfiana, sempre inovando nos diagnósticos. Aqui é uma outra coisa que eu acho que me chamou a atenção, só para ficar no Mashable ainda. Isso aqui é o seguinte, tem um negócio chamado The Future View, que tá cansado da vista que tem na sua janela? Try someone else's window e live in your home. Ou seja, você troca de visão. Deve ser uma espécie de... Eu não sei se você que me falou isso, e ficando no assunto ainda de acessibilidade, tinha um aplicativo, uma solução que você... Be My Eyes, não é uma coisa assim? Tem, o que você sente, né? Que você consegue ver o que a outra pessoa tá vendo. Que você, tipo, o cego aponta para a geladeira, aí uma pessoa que é uma espécie de tutor, sei lá como é o nome disso, ele fala, não, tá do lado esquerdo uma Coca-Cola, enfim, alguma coisa ali, pega, essa gravata é azul, essa saia é branca, tal. Isso aqui também, cara, ou seja, a gente tá ficando numa sociedade tão esquisita que a gente já começou a se convencer de que vai ficar em casa. Só, já que eu vou olhar para a minha janela, eu posso olhar para a janela dos outros. É meio que troca, chama Windows Swap. Então, mas como que faz? Você instala um negócio na janela? Tipo uma tela? Não sei, mas é como se você... Tá vendo assim, um website that gives you a view through someone else's window from around the world. Você acessa aí o Windows Swap na sua máquina e você vê. Mas o que eu achei de interessante disso, cara, isso abre uma perspectiva muito esquisita, né? Porque eu sempre vejo essas tecnologias onde elas querem chegar. Do relógio de Braille, eu consigo compreender que ali tem uma possibilidade adjacente. Isso aqui, especificamente, cara, eu fico pensando nas atribuições que já devem existir de trabalho de campo, né? De você fazer mixagem. Já tem isso com o robô, de você, obviamente, analisar imagens, coisas do tipo, numa outra perspectiva. Sempre quando eu vejo essas coisas especificamente, eles abrem possibilidades para tecnologias que a gente nem pensava que existissem, né? São coisas que nascem num aspecto meio lúdico, mas, de repente, tem aplicações de outra gênese. Assim, eu lembrei muito do Be My Eyes, que é um negócio que é super interessante. Eu não sei se esse negócio foi para frente, mas era super legal aquilo.
Super. Não, eu acho que tem uma percepção de quais barreiras a gente está encontrando, né, Fá? Às vezes a gente coloca a turma em caixinha e tenta identificar, né? E é por isso, inclusive, que mudou o termo, né? A gente não chama mais de deficientes, e sim pessoa com deficiência, porque tem mais a ver com a barreira que ela identificou. Duas pessoas podem ter a mesma condição física, mas uma enxergar uma barreira e outra não. Então, por isso a gente, inclusive, atualizou a terminologia. E, para mim, o Windows Swap é um pouco sobre isso. Para alguns, se tornou uma barreira ver sempre a mesma vista, né? Por que não a gente prespassar essa barreira independente, se ela é física, cognitiva, mental, psicológica? Como é que a gente vai criando uma sociedade que reconhece essas barreiras e ultrapassa? E pode ser alguma coisa boa para idosos também, né? Idosos que não se locomovem, que não podem mais fazer algumas coisas. Isso é um sopro. Gostaria de ter um Windows Swap agora para olhar outras coisas as quais eu estou olhando. Estou no prédio da Fiesp agora. Pô, muita gente ia querer fazer swap com você, eu acho. Não. Fiesp não. Fiesp traz uma recordação ruim. Vamos lá. Entrando no assunto educação, que a gente vai tratar agora até o final do programa, cara. Vou trazer várias reportagens de educação. Eu vi que hoje em Manaus, 100 mil pessoas, 100 mil crianças, adolescentes voltaram às escolas. E o mundo todo está querendo encontrar algum tipo de protocolo de segurança que consiga conjugar interesses dos pais, interesses das crianças, interesses dos professores, interesse econômico e, ao mesmo tempo, contingência sanitária. Ou seja, tem muita coisa na mesa. Sim. Esse artigo, ele joga a luz num ponto também importante, que why are childcare programs open when schools are not? Aqui, basicamente, está dizendo o seguinte, por que as creches podem abrir e as escolas podem se recusar a abrir? Porque, em tese, lá nos Estados Unidos, as creches já estão abrindo, ou algumas nem fecharam, enquanto as escolas passam por essas questões dilemáticas. Aqui eu botei o artigo traduzido, e é interessante, assim, porque, de novo, é a perspectiva americana, mas eu imagino que a discussão caiba. Tem discussões lá que creche tecnicamente não seria educação propriamente dita, ou seja, seriam dois negócios distintos, assim. Há quem discuta desse ponto de vista e há quem não. Há quem diga o seguinte, não, já faz parte do processo educacional, deveria ser compreendido desse jeito. Aqui está vendo que a Cindy Morton, superintendente do Distrito Escolar Unificado de Santiago, diz, as escolas não são uma creche. Como as escolas tratam de educar nossos alunos e do nosso futuro, e não vamos enfiar um monte de alunos em uma sala de aula até que seja seguro fazê-lo. Aí o professor aqui ecoou, afirmando em uma entrevista que as escolas não são centros de cuidados infantis. É claro que existe uma inter-relação real, e você pode não separar a escolaridade do bem-estar do cuidado. E claro, temos uma obrigação absoluta em termos de guarda e cuidados com as crianças quando elas estão em ambiente educacional. Mas o que ela quis dizer ao dizer que as escolas não eram programas de cuidados infantis foi que a força motriz da educação é a educação. Enfim, cara, tem essa discussão lá, mas aí tem uma outra coisa, vendo que os líderes da primeira infância relatam mais conforto abraçar um cenário ambos, e no qual o elemento de custódia do cuidado anda de mãos dadas com o elemento de desenvolvimento. É uma discussão interessante, eu não havia nunca parado para pensar desse ponto de vista, embora quando a gente começa a ver aqui pareça óbvio. O que você acha? Muita gente considera a creche política pública, né, Fá? É o que viabilizou, por exemplo, mães poderem trabalhar. Porque muitas vezes o pai, né? E ontem eu estava olhando um número, tem 100 milhões... 100 milhões? Não, 100 milhões está errado. Eu posso resgatar esse número. Ontem eu estava olhando, tem X milhões de crianças sem o nome do pai, Fá, na carteira. E aí, passou, era Dia dos Pais, né? Então, enfim... passou lá que era um número assim bem grande e você pode registrar uma criança sem o nome do pai. E aí estavam falando sobre o quanto a gente precisa cuidar de políticas públicas que deem, né, possibilidade dessa criança ser criada, ser educada e ter carinho. E na minha percepção, aqui que creche entra como uma política pública, né, Fá? Porque se essa mãe, se essa guarda, né, ou esse pai que também não tem com quem deixar, precisa zelar pela saúde do filho, mas ao mesmo tempo também precisa trabalhar, creche se torna uma política pública, né? É um espaço onde você pode deixar no contraturno, onde você, obviamente, pode juntar desenvolvimento e cuidado, mas algumas pessoas acabam tendo que optar só pelo cuidado, assim. Então, criancinha, vou ter que deixar na creche.
Então, eu consigo, Mas ainda mais nos Estados Unidos, Fá, porque isso aqui no Brasil, a gente tem educação pública. A gente pode criticar, falar que é uma palhaçada, que é horrível e tal. Nos Estados Unidos tem uma dificuldade de você separar essas duas coisas também, porque são âmbitos governamentais diferentes, entendeu? Então, tipo, guarda, esse zelo, a creche e tal, é paga. A escola não, é pública. Então, como é que você lida com isso, né? Com essa realidade? Não existe escola de tempo integral, por exemplo, nos Estados Unidos. No Brasil existe. Então, tem umas nuances aí de política pública que fazem creche talvez se tornar um serviço essencial, eu diria. E aqui tem uma discussão, ó, na verdade, a divisão entre cuidados infantis e educação contradiz nossa compreensão atual do desenvolvimento infantil. Todo aprendizado é baseado em relacionamento, todo desenvolvimento é baseado em relacionamento, disse Ellen Galinsky, diretora da Fundação Bezos aqui. É uma falácia que possamos separar nossa necessidade de pertencer, de ser respeitado, de ser apoiado, de ser desafiado. Todas as coisas que acontecem no ambiente educacional são baseadas no relacionamento e vêm do cuidado. E aí, de novo, aqui tem uma questão que eu achei interessante. Acrescentou que a arquitetura do cérebro é construída desde o nascimento e se trata do cuidado. A questão é, você percebe que a discussão começou no âmbito de por que você não e eu sim. E ela evoluiu para uma outra coisa. Assim. Você vê que a discussão começou, bom, por que as escolas podem se permitir certas coisas, sendo que as creches sequer foi outorgado o direito de terem parado, ou enfim, de relaxarem suas medidas. E aí a discussão ela avançou para um lado que eu acho que é um lado interessante mesmo. Eu não tenho filho, mas se tivesse, eu não gostaria de deixar ele numa creche com a perspectiva de que ele fosse só ser cuidado ali, não tivesse nenhum tipo de desenvolvimento educacional. As coisas caminham. Só que aí, no final das contas, a gente não está mais discutindo, a gente está discutindo protocolos de segurança e não educação nesse caso, né? Mas a dificuldade também é, se a gente entende que os escritórios podem reabrir, com o que vai ficar essa criança, né? Então, Exato. eu consigo entender que tem que ser uma engrenagem. A partir do momento que a gente entende que os pais são obrigados a voltar a trabalhar num regime, né, de 8 horas por dia, eu vou ter que viabilizar que exista algum tipo de guarda, algum tipo de cuidado, senão eu inviabilizo, né? Então, eu acho que foi um pouco essa a decisão dos Estados Unidos de talvez tentar voltar só com as creches e não com todas as escolas, mas para viabilizar que pelo menos uma parte dos pais pudesse voltar. Exato, é isso que você colocou. As crianças precisam de educação e precisam ser educadas por pessoas atenciosas. Os pais precisam trabalhar e há todo um sistema que apoia aquilo que nunca foi nomeado. Perfeito. É uma bela discussão, cara. A gente falou num baião muito anterior, acho que é um mês atrás, sobre como a crise afetou muitas escolas infantis, né? Várias delas fecharam, não tiveram subsídio algum, nenhum tipo de política especial. E essa discussão de volta da economia está intrinsecamente vinculado a essas coisas funcionarem do jeito perfeito, né? Enfim, uma boa discussão. Sabia, só um último ponto. Os lugares, né, do mundo onde a gente mais tem igualdade de trabalho entre homens e mulheres são os lugares com maior número de creches per capita. Então, quando você olha a Finlândia, países europeus que têm uma grande... Suécia, são os lugares com mais creche por população, né? Densidade de creche, porque você consegue manter uma relação saudável, você consegue ter esses espaços de acolhimento e viabilizar que os pais trabalhem. Então, existe um equilíbrio, né? Entre gêneros. Boa. Reportagem do New York Times do dia 4 de agosto sobre essa volta. Avancemos em educação. Vamos lá. Reportagem agora da Vox, do dia 7, escrito por Joshua Barrocas e Jennifer Lacey. Um abraço para vocês dois aí. Seguinte, a pandemia é uma oportunidade extraordinária para reformular o sistema educacional. E esse artigo bateu pesado pelo seguinte, versão traduzida aqui pela assistente, pelo processo de inteligência artificial. A pandemia é uma oportunidade extraordinária, tal. Deveríamos permitir que as crianças tirassem um ano sabático e dispensassem testes padronizados antes que seja tarde demais. Tem várias coisas acontecendo, né? Tem várias escolas usando algoritmos para fazer testes preditivos, para supor qual seria a nota das crianças e assim determinar o futuro. Fez isso, inclusive, com adolescentes pré-universitários, tal. Mas qual a discussão, cara? Existem leis que não permitem você
suprimir uma criança um ano da escola. Né? Você não pode tirar, nos Estados Unidos especificamente. Mas aqui no artigo, a discussão é o seguinte, que todos os setores, eles estão usando a pandemia para repensarem as suas estruturas, exceto a educação. A educação não repensou nada. Ela está reagindo de uma forma bastante anacrônica, assim, basicamente repelindo algumas coisas e está mandando as crianças para casa para assistir remoto, sem muita estratégia. Não discutiu-se mudanças pedagógicas, não discutiu-se mudanças desse tipo, de você permitir que as crianças pudessem ter alternativas de pular um ano, ou pelo menos fazer, enfim, outras coisas. E essa discussão toda, ela começa... E eu acho que no Brasil isso também está acontecendo, né, cara? Que enquanto as escolas planejam reabrir, parece que a porta está quase sempre fechada para mudanças no sistema educacional que reduziriam a lacuna de oportunidades e promoveriam um aprendizado individualizado. Mas há uma pequena janela de oportunidades para tirar proveito dessa pandemia e cunhagem de medidas, incluindo o fim das leis de educação obrigatória, dispensa de testes padronizados e capacitação de professores, permitirá mudanças mais profundas no futuro. O que discute-se aqui, e esse é um artigo muito longo, é que a gente não parou para olhar a educação enquanto formação estrutural, sabe? Uhum. Eu concordo que ambas as educações, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, têm que ser reformadas, mas eu, por incrível que pareça, eu não acho que a educação não tem que ser obrigatória. Eu acho que os pais têm responsabilidade, sim, de prover isso. Eles só deveriam flexibilizar essa forma. Por exemplo, se os meus pais são capazes e comprovarem essa capacidade de fazer homeschooling, vai com Deus. Mas eu acho bem complexo a gente não deixar a escola obrigatória, sabia? Aqui eles questionam o seguinte: e se em vez disso adotássemos políticas que não fossem baseadas na necessidade de uma trajetória linear e ininterrupta do jardim de infância ao 12º ano, que é o K-12 deles lá, Kindergarten to 12. E se os alunos não fossem penalizados? O que se discute é que o regime ele não permite flexibilizações. E ao não permitir flexibilizações, ele não permite que você discuta a estrutura, porque você não consegue parar para discutir estrutura, uma vez que tem que manter aquela roda girando nos princípios assim. É quase como se não houvesse... É um negócio que está tão em movimento e apoiado por legislações muito rígidas que ele não tem processos ali, momentos de respiração para pensar uma coisa que, em tese, agora seria o momento perfeito. E aqui tem as discussões todas, enfim, as discussões sobre as diferenças entre escolas públicas e escolas privadas, os incentivos, alguns estados incentivaram, outros estados não incentivaram. A discussão, cara, é que não houve nenhum tipo de movimento para discutir pedagogia, como é que a gente faz a transição para o remoto, treinamento de professores, como é que a gente capacita. Foi simplesmente vai e volta. Homeschooling, né, por exemplo, acho que tem um monte de discussão aí, e o que fica, independente se a gente concorda ou não, né, como é que a gente consegue criar um espaço para usufruir desse timing para discussão, né, Fá? Independente de quais sejam essas discussões, o que é importante a gente entender deveríamos estar discutindo isso, não só lá nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, né? E aqui tem um dado que eu não sei exatamente qual que é o equivalente nosso, mas 22% das pessoas, dos alunos nos Estados Unidos, recebem aconselhamento de saúde mental nas escolas. E praticamente, enfim, 32 milhões de alunos. Na escola, né, só. E aí, como é que você... A escola, de alguma forma, ela assumiu uma função social, né? Na organização do seio social. E, de certa forma, essas duas variantes acabam... É muita coisa, né, na equação. É muita coisa. É muita coisa. Até conversando, né, no almoço, tem um lance até emocional da criança formar caráter, né, na escola. De conviver com os amigos, de ter que aprender a lidar com diferença, de ter que aprender a dividir, de ter que aprender a errar. Então, tem todo um aspecto de socialização até, né, Fá? Aqui eles colocam algumas etapas incrementais que poderiam ser realizadas. Fim das leis de educação obrigatória. Complexo. Do not reinstate, não restabelecer testes padronizados. Esse aqui acho que eu concordo um pouco. Também, totalmente. Eu não acho que, enfim, você sugerir que as coisas aconteçam por previsão estatística, sei lá, perigoso. Capacitar professores eu acho bem interessante, também concordo muito com isso. E eu acho que esse capacitar professores, na minha cabeça, não é tão simples assim, né? Porque não basta você pegar e fazer um treinamento agora toque de caixa. A gente está
com uma turma de pensamento computacional para professores, o capacitar professores deveria ser um ato contínuo e perene, assim. Não é Exatamente. algo condicionado à pandemia ou às coisas serem remotas ou não. Mas, enfim, é uma discussão que coloca a ênfase em como o sistema educacional, enquanto estrutura, ele não usou esse tempo, se é que dá para usar a palavra utilidade, né? Não se aproveitou desse tempo para discutir coisas estruturais que permitissem pensar o sistema educacional, cara. E aí você falou de homeschooling, né? Aqui tem uma outra reportagem da Vox que pareia com isso, por isso que eu trouxe as duas. A pandemia está alimentando a indústria de aulas particulares. À medida que mais famílias formam grupos de aprendizagem pandêmica, que termo terrível isso, gente. Nossa. Aprendizagem pandêmica. Algumas estão contratando tutores de grupos privados para ajudar na aprendizagem online. Aqui eu percebo um perigo, cara. Sabe qual que é o perigo? Você está tirando professores das escolas, supostamente eles vão trabalhar em regimes mais saudáveis, digamos assim, com menos pessoas, vão ganhar até mais, porque eu acho que vai haver uma disponibilidade para que eles ganhem mais. É quase como se você criasse um personal trainer, mas um personal teacher, que você... Enfim, é meio um desequilíbrio, mas aqui o desequilíbrio maior é o desequilíbrio de que as famílias que têm grana conseguem fazer isso. E aí o gap está ampliando, cara. Isso é muito importante a gente colocar na mesa, porque as crianças evoluem nas mesmas idades. Efetivamente, se no momento desse você permite que alguém corra mais rápido que o outro, isso vai carregar uma distorção para a vida toda, porque elas vão estar nas mesmas posições, nos mesmos momentos, vão compartilhar os mesmos espaços. Uma distância que já é naturalmente grande, ela se torna ainda, enfim, abissal nesse aspecto, né? Perfeito. Não, e o quanto a gente está, né, aumentando esse gap, não só econômico, mas também emocional, Fábio. Ficou pensando que quem tem famílias estruturadas, quem tem pais e mães presentes, que foram educadores, quem tem pai ou uma mãe, pelo menos, sabe? A gente cria até uma estrutura emocional diferente. Muito Eu não difícil. sabia que existia isso, cara. Tem empresas de tutoria que chamam... É de reforço. Eu não sabia que tinha, mas aqui no Brasil tem isso? Enorme. Tem uma chamada Profis, enorme. Aqui no Brasil. Mas ela é baseada em aulas de reforço ou aulas desse tipo aqui? Não, você pede, é meio que nenhum Uber de professores particulares. Você, tipo, precisa de um professor de matemática, tenho tanto para pagar. E aí as pessoas se aplicam. Aqui, o Pod School Prep aqui cobra de 20 a $55 por hora para aulas, de acordo com o Texas Tribune. É isso. Enfim. Mas você imagina, quando a gente estava falando de você tirar a obrigatoriedade, vamos pensar por hipótese aqui, se você libera o homeschooling como uma prática, enfim, aceita, isso vai criar uma distorção no mercado gigantesca no primeiro momento, não vai não? Vai ter uma fuga de professores, porque de alguma forma vai ser mais conveniente para uma parte da sociedade, que é uma parte que tem grana, contratar professores, os melhores em tese vão ser contratados, você vai tirar os melhores da rede pública e da rede privada, né? Olha esse tweet aqui, eu não sei quem que é esse Jason, mas não, ele tá não dando vai. para quem indicar o professor, ele tá dando $2.000, tipo... One year, olha, ou seja, você imagina que isso vai criar uma distorção, né? Porque os melhores profissionais vão ser atraídos por essas ofertas. Muito triste. Não, Fábio, imagina alguém que pode dar $2.000 para quem indicar o professor. Olha isso aqui. Nicolas Ponticello. I quit my job as a teacher this week because of the pandemic. What should I do now? I'm so sorry, Nick. Teachers I work with online tutoring make more doing this than teacher salaries. There is a huge demand. Ou seja, tipo, o cara lamentando que perdeu o emprego, a menina falou, não, se lamenta não, as pessoas estão ganhando muito mais fora disso. Essas discussões sobre educação, e por isso que eu acho que essa é uma discussão estrutural, cara. Porque, normalmente, se você tem a oportunidade, livre mercado, oferta, demanda, vai haver um desbalanceamento quando você tiver uma migração. A gente já está com falta de professores no mercado. Professores aqueles que a gente considera professores acima do comum, os melhores também, eles são atraídos para trabalhar no meio público, no meio privado, em outras funções. Isso pode provocar mais essa, né? É isso aí. Agora tem mais essa forma. Olha isso, falamos da distinção de ensino infantil e ensino tradicional, de protocolos, de como uma coisa é entendida, de como a outra não é compreendida, dos cuidados infantis. Falamos aqui sobre
nessa volta especificamente uma oportunidade de modificar, de olhar estruturalmente a coisa. E aqui já há um efeito colateral, professores saindo, pessoas contratando, o gap aumentando. Esse movimento não tem nada de condenável no movimento, né? O professor está buscando uma oportunidade, a família quer estudar seus filhos, mas do ponto de vista de desigualdade, me parece esquisito, Camila, me parece estranho. Mas vamos lá. Sigamos para a última reportagem do nosso Baião de terça-feira, que começou com o relógio em braille e vai terminar com os pais. Os pais. Que é possibilidade adjacente, né? Fácil olhar que o relógio abre possibilidade adjacente, assim como a pandemia também abre possibilidade adjacente, as coisas se conectam, né? Aqui a preocupação é de natureza, a seguinte natureza. Calma aí que eu vou voltar, que eu me dei mal. Fiz bobagemzinha. Como vocês veem, tem aqui baiões futuros. Vim do futuro e disse que vai ter baião. Aí. Bom, aqui é o seguinte, cara. Fearful parents are failing for and spreading bad information to each other about kids and COVID-19. Qual que está acontecendo? Grupo de WhatsApp, eleição, estão começando a fazer o seguinte. Tem pai que não quer que volte e está alarmado. O que começa a fazer? Divulgar notícias sem fonte, divulgar estudo que não existiu e começa a criar um medo crescente que se espalha por grupos de WhatsApp. E aqui, tá vendo aqui, pais preocupados se tornam um alvo fácil para processo de desinformação na pandemia, cara. Eu não sei se isso eu já vi de fato, assim, estão dizendo que as crianças que voltarem vão ser engolidas pelo hipopótamo. E aí, não, então vão voltar, porque, imagina as crianças serem comidas pelo hipopótamo. Tem um monte de notícia dizendo um monte de coisa, de fato tem preocupações, só que como ninguém puxou para si o papel de informar coletivamente, a informação entrou num aspecto que a gente não controla mais, cara. Esse talvez tenha sido um processo onde deveria ter havido, a exemplo como no começo da Covid, tanto no Brasil, o Mendetta, quanto nos Estados Unidos, lá, o Dr. Fauci, enfim, começaram a ir a público fazer reuniões diárias e colocar a população a par. Faz isso, não faz aquilo, se preocupa aqui, se preocupa ali e tal. Eu acho que deveria ter, eu não sei se essa figura é uma figura política, deveria ser uma figura política, um ministro da Educação que falasse, olha, as informações atuais são essas. Eu sou a fonte oficial, o que sai de mim, enfim. Você não acha que está faltando isso, cara, para a gente não ter que alimentar esse ciclo de correntes de WhatsApp que, de alguma forma, podem criar até umas fissuras meio pesadas, né? Eu acho que sim, Fá, mas para mim o problema ele é anterior. Esses pais, eles estão alvos mais fáceis ainda, não é que eles ficaram agora, sabe? Eu tenho essa sensação, quando a gente acha que é só porque eles são pais e a gente está numa pandemia, eles são alvos fáceis. Sempre foi alvo fácil, certo? E pessoas que não estão se informando são alvos fáceis para o mundo digital. Então, o confirmation bias aí, ó, viés de confirmação. Como é que a gente consegue reconhecer que isso sempre esteve com o humano? Ponto. Você tem uma teoria, achar informações, eu só prestar atenção nas informações que comprovem ela, isso está em qualquer ser humano, independente se ele é pai, se ele não é, se ele está numa pandemia ou não. Com certeza agora arraigou, mas faz parecer que a gente estava protegido antes, sabe? Fico imaginando o pessoal que teve aula com a gente, ler esse artigo e falar, nossa, olha como esse curso da Mastertech é bom. Eu li lá, já estão falando de viés de confirmação aqui, que é a tendência dos pais que estão com medo de acreditarem nas notícias que, de fato, alastram esse medo mais rápido e tal, enfim. Mas é isso, eu acho que o que eu gostaria de pegar desse artigo, cara, no final das contas, eu acho que num processo anormal, excepcional, completamente diferente do esperado, a gente precisa de alguém que canalize informação e meio que... A gente pode voltar e pode não voltar, mas a gente tem que ter as melhores informações. E educação, em tese, deveria ser foco desse tipo de coisa, né? Deveria ter alguém especificamente preocupado com isso, como existiu para a saúde. Em alguns países existe ainda, não aqui, que estamos há quase 90 dias sem ministro da saúde. Nossa, 90 dias sem ministro da saúde. É como se você ficasse 90 dias sem um maquinista com trem desgovernado. Então, olha lá. Cara, coisas que só acontecem no Brasil, mas falamos de educação numa semana onde começa a se discutir de forma um pouco mais frontal o retorno, colocamos diversos pontos de vista aqui, ensino superior, ensino infantil, pais, professores, alguns tipos de medidas possíveis, enfim, cara, esse foi o nosso Baião de terça-feira, o dia
do retorno, ou do pseudo-retorno, ou do hipotético retorno, o dia onde vamos discutir o retorno, pelo menos. Discutindo o retorno, né? Esse é o título do Bahia. Discutindo o retorno. E espero que a gente consiga reconhecer que o retorno depende da criação do presente, né, Fábio? Da gente conseguir achar essas possibilidades e testar elas. Senão não vai ter retorno, porque a gente não vai nem ter ido. Ó, que poética que ela foi! Boa, cara. Bom dia para você, boa aula, pessoal. Se divirta, seja feliz e seja essa pessoa maravilhosa que você é, educadora de mundo, cheia de projetos interessantes. Beijo, Eba, tamo junto, pessoal. Beijo.